pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar um assunto novo relacionado a matrizes. Nós veremos o conceito de determinantes. Determinante é uma função matricial que associa uma matriz quadrada, isso é uma coisa importante, ela tem que ser quadrada, a um escalar. Teve origem em meados do século XVII, porém tem relatos do uso desse conceito desde o século III a.C., lá na China. Em outras palavras, determinante transforma uma matriz quadrada em um número real. Quando calcula o determinante, a gente simplesmente transforma uma matriz em um número. E uma das aplicações de determinantes é permitir saber se uma matriz possui inversa. A gente vai ver mais para frente como fazer isso. E além disso, algumas técnicas para calcular essa matriz inversa envolve o conceito de determinantes. E como a gente representa os determinantes? Representamos os determinantes usando essa abreviação de determinantes, né, det, a, entre parênteses, ou não, ou então a gente representa os determinantes usando essas barras verticais, como, por exemplo, o determinante de uma matriz A, sendo que a matriz A possui esses elementos aqui. A gente, ao invés de usar determinante, a gente pode usar essas barras verticais. E vamos lá. Primeiro, determinante de ordem 1, ou seja, se a matriz for de ordem 1, que é quando ela possui uma linha, uma coluna, quando a matriz A possui apenas um elemento. E uma coisa importante, vale notar que uma matriz de ordem 1 não é a mesma coisa com escalar, ou seja, uma matriz com o elemento 1 não é a mesma coisa que o número 1. E nesse caso, o determinante da matriz A é o próprio elemento. Exemplo, se eu tenho uma matriz A com o elemento 5, o determinante dessa matriz é o próprio 5. Bem simples, né? E quando a matriz for de ordem 2? Se a matriz for de ordem 2, ou seja, possui duas linhas e duas colunas, o determinante da matriz A será A vezes D menos B vezes C. Um outro jeito de memorizar essa fórmula é utilizando esse conceito aqui de setinhas. A gente faz uma setinha da esquerda para a direita e uma da direita para a esquerda. Multiplicamos esses elementos. Quando for da esquerda para a direita, a gente coloca o sinal de mais, da direita para a esquerda, o de menos. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A 2 por 2, de ordem 2, quadrada, com os elementos 1, 3, 6, 7, o determinante dela, as barras verticais, vamos colocar as setinhas, multiplicar 1 vezes 7, 7. Da esquerda para a direita, mantém o sinal, porque aqui, ó, mais, o sinal de mais, setinha verde. Agora vamos fazer da direita para a esquerda. 3 vezes 6, 18. Só como aqui tem o menos, a gente inverte o sinal, menos 18. E somamos esses dois termos. 7 menos 18 igual a menos 11. Bem simples também. E quando for uma matriz de ordem 3, como a gente calcula o determinante? Se a matriz for de ordem 3, possuindo 3 linhas e 3 colunas, o determinante de A a gente acha através dessa fórmula aqui, que é um treco meio complicado, né? Porém, existe uma regra chamada regra de Sarrus, que é uma regra de memorização, onde a gente usa aquele mesmo conceito que a gente usou das setinhas para calcular o determinante de ordem 2, porém, a gente precisa fazer uma coisinha antes.
a gente precisa repetir as duas primeiras colunas. Por exemplo, usando aquela matriz anterior, a gente repete as duas primeiras colunas à direita e utilizamos aquele mesmo conceito das setinhas, só que vão ser 3 para um lado e 3 para o outro. Da esquerda para a direita, começa nos elementos A11, A12 e A13. E da direita para a esquerda, o contrário. Começa lá no da direita e termina no elemento A13. Da esquerda para a direita, positivo. Da direita para a esquerda, negativo. Fazemos essa multiplicação dos elementos. Os que forem da direita para a esquerda, a gente inverte o sinal e no final soma tudo. Vamos fazer então um exemplo. Calcular o determinante da matriz A de ordem 3 com estes elementos aqui. Então vamos lá. Vamos colocar em barras verticais para representar o determinante. Agora, copiar as duas primeiras colunas, ó. 1, 3, 5, 2, 1 e 4. A gente copia 1, 3, 5, 2, 1 e 4. Vamos fazer os esquemas da setinha e multiplicar os elementos. Da esquerda para a direita, mais, da direita para a esquerda, menos. Então, vamos lá. Vamos multiplicar os elementos e ir preenchendo. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. 3 vezes menos 3, menos 9. Vezes 1, menos 9. 4 vezes 5, 20. Vezes 4, 80. Certo? Todos esses da esquerda para a direita, ó, as setinhas em verde, a gente mantém o sinal. Agora, vamos fazer da direita para a esquerda. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Só que aí a gente precisa inverter o sinal. Menos 8. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Só que como a gente tem que inverter o sinal, mais 12. Fica 12 positivo. E a última, 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Invertendo o sinal, menos 30. Agora, somando tudo isso, a gente chega em que o determinante de A é igual a 49. É só memorizar essa regra, que é bem fácil de achar o determinante. E agora, outro conceito importante é o conceito de menor complementar. Esse conceito só serve para matrizes de ordem n maior ou igual a 2, ou seja, tem que ser no mínimo uma matriz com duas linhas e duas colunas. E a definição é, sendo A, com os índices i e j, um elemento de uma matriz M, ou seja, esse Azinho aqui, o elemento de uma matriz qualquer, o menor complementar, que a gente usa o D para representar, para esses mesmos índices, o determinante da matriz, eliminando a linha I e a coluna J da nossa primeira matriz original. Parece um pouco confuso, mas com exemplos fica bem mais fácil de entender. Então vamos lá. Exemplo, seja M essa matriz de ordem 2, vamos calcular o menor complementar para a primeira linha, segunda coluna, e para a segunda linha, segunda coluna. Bom, o primeiro, vamos colocar a matriz aqui, é a primeira linha, segunda coluna. Então, vamos pegar esse elemento, marcá-lo e tirar as linhas e as colunas associadas, ou seja, só sobrou 7. E vamos calcular o determinante, então, do que sobrou, ou seja, o menor complementar. Para o índice 1 e 2 é o determinante de 7, que é só o que sobrou. E como a gente viu antes, quando a gente só tem uma linha e uma coluna, nossa matriz é de ordem 1, o determinante é o próprio número, ou seja, o menor complementar nesse caso é 7. Vamos fazer para outra. Vamos colocar aqui a matriz de novo.
Só que agora, segunda linha, segunda coluna. Vamos marcar o elemento da segunda linha, segunda coluna, e vamos remover as linhas e colunas associadas. Só sobrou o 5, certo? Ou seja, o menor complementar da segunda linha, segunda coluna, é o determinante de 5, da matriz contendo o elemento 5, que nesse caso é o próprio 5. Agora, um outro exemplo, com uma matriz de ordem 3. Temos essa matriz M aqui, com 3 linhas e 3 colunas, e vamos calcular os menores complementares. 1, 1, 2, 1 e 3, 1. Vamos lá para o primeiro, então. Colocando a matriz aqui. 1, 1, primeira linha, primeira coluna. Vamos marcar o elemento da primeira linha e primeira coluna, tirar a coluna associada e a linha associada. Ó, vocês podem ver que sobrou uma matriz com esses elementos aqui, 1, 5, 3 e 2. Vamos calcular o determinante dela, fazendo aquele esquema das setinhas. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15. Como é da direita para a esquerda, a gente inverte o sinal, somamos os dois elementos, chegamos no menor complementar, 1, 1, igual a menos 13. Agora, para o menor complementar para os índices 2 e 1. 2 e 1, segunda linha, primeira coluna. Vamos, então, marcar o elemento da segunda linha, primeira coluna, remover a coluna associada a ele e a linha. Sobrou uma matriz com os elementos 3, 4, 3, 2. 3, 4, 3, 2. Colocamos a barra vertical para representar o determinante dela. Fazemos o esqueminha das setas. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Como é da direita para a esquerda, a gente inverte o sinal, menos 12. Somando o que a gente encontrou, a gente chega nesse menor complementar igual a menos 6. Menor complementar da segunda linha, primeira coluna, menos 6. E agora, fazendo o último, terceira linha, primeira coluna, vamos novamente colocar a matriz aqui, marcar o elemento da terceira linha e primeira coluna, eliminar a linha e coluna associada a ele. Podemos ver que sobrou uma matriz agora 2 por 2, com os elementos 3, 4, 1 e 5. Vamos copiar aqui e calcular o determinante dessa matriz que sobrou. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1, 4. Da direita para a esquerda, a gente inverte o sinal, 15 menos 4, somando 11, ou seja, o menor complementar para terceira linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna, é igual a 11. Menor complementar, então, beleza, descobrimos como calcular. Agora, uma outra propriedade que é importante é o complemento algébrico, que também é chamado de cofator. O complemento algébrico de um elemento é indicado pela letra A maiúscula, com os seus índices, parecido com o menor complementar, e ele é um número obtido através da seguinte fórmula: menos 1 elevado I mais J vezes o menor complementar do seu índice. É mais ou menos achar o menor complementar e multiplicar por esse fatorzinho aqui, menos 1 elevado a I mais J. Usando o mesmo exemplo, aquele exemplo anterior, vamos calcular o cofator, ou complemento algébrico, para o índice 1, 2 e para o índice 2, 2. A gente já achou os menores complementares, né? Lembra? Menor complementar para 1 e 2 é 7 e para 2 e 2 é 5. Tá, então se a gente já tem os Ds, que são os menores complementares, é só jogar na fórmula. O primeiro fica, então, A12, o cofator
para a primeira linha, segunda coluna, é menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes 7. Somando o termo do expoente, fica menos 1 elevado a 3 elevado ao cubo vezes 7. Fazendo menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Menos 1 vezes 7, menos 7. Ou seja, o cofator nesse caso é menos 7. Fazendo para o segundo, substituindo e jogando na fórmula, né? Agora, ao invés de 1, 2, é 2, 2, porque é a segunda linha, a segunda coluna. E o menor complementar que a gente encontrou antes. Somando os termos do expoente, fica menos 1 elevado à quarta potência vezes 5. Menos 1 elevado à quarta potência é igual a 1. Lembre-se sempre que quando for menos 1 elevado a alguma coisa, a gente sempre olha o expoente. Se esse expoente aqui for par, a gente tem um positivo. E se for ímpar, um negativo. Tá, menos 1 elevado à quarta é 1, vezes 5, a gente tem que o cofator, ou o complemento algébrico, para o elemento da segunda linha e segunda coluna é igual a 5. Mais um exemplo agora, com uma matriz de ordem 3. Vamos calcular o cofator para o índice 1 e 1. Beleza. Então, eu vou deixar aqui uma colinha da fórmula. O que a gente precisa primeiro? Substituir. Se a gente já sabe que é 1 e 1, vamos substituir aqui, então. A gente vai achar o complemento algébrico, utilizando a fórmula menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o menor complementar para esse índice. Tá bom? Então, vamos achar o menor complementar. 1 e 1, primeira linha, primeira coluna. Vamos marcar o elemento da primeira linha, primeira coluna, tirar a coluna e a linha associada a eles. A ele. Sobrou essa matriz aqui, 2 por 2, com os elementos 4, 8, 5 e 3. Aí, o que a gente pode fazer? Já vamos pegar, substituir o D11 na fórmula pelo determinante, ó, usando entre chaves, entre barras verticais. Vamos colocar aqui barra vertical e a matriz que sobrou para representar o determinante. Ou seja, o cofator é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes esse determinante aqui. Vamos calcular o determinante. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 5, 40. Como é da direita para a esquerda, a gente inverte, menos 40. Vamos somar e substituir na fórmula. O cofator é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes 28 negativo, menos 28. Somando os expoentes, fica A1 é igual a menos 1 ao quadrado vezes menos 28. Lembre-se, aqui o expoente é par, então menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 28, o cofator é menos 28. Uma forma de treinar que vocês podem fazer é calcular o cofator para outros índices dessa matriz M aqui. E na aula de hoje aí é só isso mesmo. Isso é um conceito que é bom treinar bastante, porque é um dispositivo prático, né? O cálculo de determinantes. E quem gostou pode comentar no vídeo, qualquer coisa, enviar algum comentário, qualquer dúvida é só procurar. Obrigado, gente!